Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que é, fascinante na história do cristianismo. Como e principalmente quando é que os primeiros cristãos se reuniam para adorar? A resposta, como a gente vai ver, talvez não seja tão simples quanto parece. A grande pergunta que vai guiar nossa análise é essa: em que dia os primeiros cristãos realmente adoravam? Para responder isso, a gente vai precisar agir quase como detetives e fundo mesmo, sabe? Nos textos mais antigos da igreja. Então pensa assim, de um lado a gente tem uma afirmação histórica bem forte, bem específica, de que todos os primeiros cristãos guardavam o sábado. Do outro lado, a gente tem a evidência. O que os textos dos primeiros 200 anos da era cristã dizem de fato? É exatamente nesse conflito que a gente vai entrar. E para desvendar isso, nosso caminho vai ser bem claro, tá? Primeiro, vamos olhar para essa afirmação histórica em questão. Depois, vamos atrás de pistas nos textos antigos. Em seguida, a gente vai analisar as objeções a essas evidências. E, por fim, vamos ver a conclusão que a nossa fonte de pesquisa apresenta. Bom, vamos lá. Vamos começar pela peça central da nossa investigação, essa afirmação histórica bem categórica sobre as práticas de adoração da igreja primitiva. Essa afirmação vem de Ellen White, no livro O Grande Conflito. E a citação diz que nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado era guardado por todos os cristãos. Segundo ela, eles acreditavam que a lei de Deus era imutável e por isso guardavam zelosamente seus preceitos. Certo. Então, vamos analisar essa afirmação mais de perto. Ela tem duas partes que a gente pode de fato verificar historicamente. A primeira, que todos os cristãos, sem exceção, guardavam sábado. E a segunda, que essa prática durou pelo menos uns 200, talvez 300 anos nos primeiros séculos. E agora, a coisa fica interessante. É aqui que começa a nossa investigação de verdade. O que as fontes primárias, os documentos da época, dos primeiros 200 anos, nos dizem? Vamos seguir as pistas que foram deixadas nesses textos antigos. Mas antes da gente olhar os textos, é importante saber quem os escreveu. Estamos falando dos chamados pais da igreja. Quem eram eles? Basicamente líderes teólogos e escritores dos primeiros séculos depois dos apóstolos. E a importância deles é que seus escritos são como uma janela direta para as crenças e as práticas daquela época. Nossa primeira pista vem lá do ano 110, mais ou menos. É de Inácio de Antioquia, e a importância dele é gigante, porque a tradição diz que ele foi discípulo direto do apóstolo João, ou seja, ele estava muito perto da fonte. Numa de suas cartas, Inácio escreve que aqueles que viviam na antiga ordem agora têm uma nova esperança. E por isso, eles não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor. Percebe? Ele coloca as duas coisas em contraste, uma coisa e a outra. Agora, vamos avançar um pouquinho no tempo para nossa segunda pista, que vem de Justino Mártir, lá por volta do ano 155. Ele foi um filósofo bem importante, um defensor do cristianismo, que escreveu bastante para explicar as práticas cristãs para um público que não era cristão. Em um texto dele chamado Primeira Apologia, que foi escrito por um imperador romano, Justino descreve o seguinte: no dia que se chama do sol, que é o domingo, celebra-se uma reunião de todos, pois foi o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Bem direto, né? Ele diz o dia e ainda explica o motivo. E o mais fascinante é que Justino detalha o que acontecia nessas reuniões de domingo. Tinha a leitura das Escrituras, um sermão de quem presidia, orações em comunidade, a celebração da Eucaristia com pão e vinho e até uma coleta para ajudar órfãos e viúvas. Era de fato um culto bem estruturado. Só para a gente não se perder no tempo, essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar onde cada fonte se encaixa. A gente tem o Didaquê, que é um dos textos cristãos mais antigos fora da Bíblia, e depois vem Inácio, Justino Mártir, Ireneu, Tertuliano, todos eles escrevendo dentro daquele período crucial dos primeiros 200 anos. A nossa terceira pista vem de Ireneu, lá do finalzinho do segundo século. E, de novo, olha só a conexão dele com os apóstolos, que impressionante. Ireneu foi discípulo de Policarpo, que, por sua vez, foi discípulo do apóstolo João. É uma linha direta. Ireneu já traz uma perspectiva um pouco mais teológica. A fonte interpreta o que ele escreveu da seguinte forma: a lei não exige mais um dia específico de descanso para a pessoa que observa o sábado todos os dias, ou seja, para quem vive num estado constante de adoração e justiça. Para ele, o sábado virou um conceito mais espiritual do dia a dia. Ok, uma investigação histórica que se preze tem que considerar os contra-argumentos, não é verdade?
Então vamos dar uma olhada em algumas objeções bem comuns ao uso desses textos como evidência histórica. Uma primeira objeção que aparece é: mas esses textos não são confiáveis. A resposta da fonte é que eles não estão sendo usados para definir doutrina, e sim como uma ferramenta para entender a história. E aqui tem um ponto interessante. A fonte diz que até mesmo acadêmicos adventistas citam esses mesmos autores como fontes históricas válidas. Outra objeção comum é: esse debate tem que ser baseado só na Bíblia. A resposta da fonte para isso é que a pergunta aqui não é de teologia bíblica, e sim de história pós-bíblica. Para entender o que aconteceu num período da história, a gente precisa examinar as fontes daquele período. Faz sentido, né? Pois bem, depois de analisar as pistas e as objeções, vamos então para a conclusão da fonte, baseada nessas evidências todas que a gente acabou de ver dos primeiros 200 anos do cristianismo. Resumindo o que a fonte encontrou. Vários textos de antes do ano 200 dizem que os cristãos se reuniam no domingo. O motivo dado? A ressurreição de Cristo. Vários desses escritores, como a gente viu, contrastam essa prática com a guarda do sábado. E, por fim, a alegação de que todos os cristãos, universalmente, guardavam o sábado, não encontra respaldo nesses escritos antigos. E aqui vem um ponto de nuance, um detalhe que é crucial e que a fonte destaca. Esses textos descrevem uma prática comum, um costume que surgiu nas comunidades. Eles não estão falando de uma nova lei divina que trocou um dia sagrado por outro. Era sobre como as pessoas viviam a sua fé na prática. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma reflexão que vai além do nosso tema específico de hoje. Por que será que relatos históricos sobre os mesmos períodos muitas vezes são tão diferentes? Talvez seja porque a história é sempre uma interpretação do passado, e as fontes que a gente escolhe e a forma como a gente lê essas fontes acabam moldando a narrativa que a gente constrói. Fica aí pra gente pensar.